Na noite de 7 de novembro, que por sinal é meu aniversário no calendário gregoriano, houve alguns incidentes violentos contra israelenses que estavam na cidade de Amsterdã. Amsterdã fica na Holanda. O que aconteceu? Houve uma partida de futebol entre o Maccabi Tel Aviv, que é um time, uma equipe israelense, que estava jogando contra o Ajax. O Ajax é um time da Liga Holandesa e, por sinal, muitos dos torcedores do Ajax também são pró-Israel, só para vocês saberem. O que aconteceu foi que, depois da partida, cerca de 100 israelenses, mais ou menos umas 100 pessoas foram até a Praça Dam. Na Holanda, em Amsterdã, há uma praça que é a principal, chamada Praça Dam. Foi lá que essas pessoas vieram em uma marcha pró-Palestina. Vocês sabem que pró-palestinismo não existe, só o anti-palestinismo e o israelismo. Eles atacaram os judeus que estavam lá e o ataque foi extremamente violento, basicamente um pogrom. Deixaram pessoas desacordadas, atacaram pessoas só por acharem que eram judeus. Já também houve declarações do primeiro-ministro da Holanda, que é Dick Schoof, que basicamente disse que isso é uma atitude inaceitável e que todos os responsáveis devem ser processados. Sabemos que é a mesma conversa de sempre. O governo holandês não fez muita coisa. Contra o antissemitismo, ou seja, contra os ataques a judeus que acontecem na Holanda. E vimos durante todo o ano de 2023, e nesta metade que estamos de 2024, ataques contra judeus. E não fizeram muito, apenas condenaram. O que realmente aconteceu foi que, depois dos ataques a todos esses judeus, 57 das pessoas que protestaram sim, que foram linchar judeus, foram presas. 57 dentro de uma massa gigante desses pró-palestinos que estavam lá. O que aconteceu? O que ocorreu foi que, no local do estádio, o governo tinha feito uma proibição de que não se podia fazer uma marcha e não se podia protestar. Mesmo assim, esses criminosos chegaram, protestaram e, quando os israelenses saíram do estádio e foram para a Praça Dam, que também estava cheia de pessoas, foram para a praça e também atacaram todo mundo. Vou comentar sobre a política interna da Holanda em novembro de 2023. Ele foi eleito com uma vitória bastante significativa nas eleições legislativas da Holanda. Qual é a sua posição política? Ele é, a propósito, o representante, representa um partido chamado Partido pela Liberdade, que tem uma postura anti-imigração. Ele se baseia em dados e observa quem já. Vamos falar um pouco sobre os dados, sobre o número de, os índices de imigração versus crimes e delitos que acontecem. Então, ele começa a mostrar que um grande problema na Holanda é que toda essa migração afeta muito o país, não só na sua segurança, mas também porque mais crimes são cometidos e, culturalmente, transforma o que é a cultura holandesa, como ele a percebe. E essa pessoa é muito pró-Israel. Claro, ele entende, assim como qualquer pessoa com os pés no chão, o problema do jihadismo. Ao contrário, por exemplo, da esquerda ou dos progressistas, que simplesmente não entendem o grande problema que o jihadismo representa para o mundo. Ou pelo menos, as migrações de pessoas que vêm de países com jihadismo e importam o jihadismo para o planeta. Então, o que ele fez foi, apresentar propostas para aproximar mais a Holanda de Israel. O que acontece? Que essas ainda não foram implementadas, estão em processo de formação de um novo governo, para então começar a implementar políticas que apoiem mais Israel. Por enquanto, Países Baixos, ou seja, Holanda, os Países Baixos têm uma posição que é pró-Israel, mas também é pró-Palestina, entre aspas. Eu digo isso porque eles não declararam oficialmente, não aceitam uma pessoa muito israelense. Desse candidato que supostamente também é pró-Palestina, entre aspas. Ele afirma que a Jordânia deveria resolver o jihadismo e rejeita um Estado palestino, defendendo que todos os palestinos deveriam ir para a Jordânia, o que historicamente é verdade. Jihadismo sobre a Palestina? E foi dividido em Jordânia, ou seja, entre Jordânia e Cisjordânia, e a população palestina foi a que viveu na Jordânia. 70% da população da Jordânia tem identidade palestina. Então, o que esse candidato, esse político holandês diz é verdade? O primeiro Estado palestino é a Holanda, só para vocês saberem. Mas voltando ao assunto, a Holanda realmente tem uma relação amigável com Israel até certo ponto. Obviamente que também são muito, a favor de que haja ajuda humanitária para Gaza, o que significa para o Hamas e todo esse contexto israelense, já sabemos disso. Mas para falar um pouco sobre o histórico antissemita da Holanda, para que vocês entendam que isso envolve ajuda humanitária para Gaza,
O que significa para o Hamas e todo esse tipo de coisa, já sabemos disso. Mas quero falar um pouco sobre o problema do jihadismo. Antisemita de Holanda, para que entiendan que Isso não acontece no vácuo. A própria Holanda já colocou as bases para que isso exista. Na Idade Média, nem preciso ser muito israelense, claro, entendam. Mesmo na Idade Média, a Holanda foi uma terra onde foram feitas restrições, expulsões. Houve certos períodos de tolerância, como em lugares muito específicos, como em Amsterdã, onde se viam algumas interações de convivência, mas com muitos preconceitos contra os judeus. Também, por exemplo, quando houve a expulsão da Espanha, não sei se vocês sabiam disso, que depois que os judeus foram expulsos da Espanha, eles vão para a Holanda. A Espanha conquista essas regiões da Holanda e expulsam novamente os judeus pela segunda vez, uma loucura. Para não ir muito longe, o Holocausto, que nós sabemos, o Holocausto aconteceu em toda a Europa. E o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial foi que muitos judeus foram deportados para os campos de extermínio e 75% da comunidade judaica holandesa foi exterminada. 75%. Entre eles, há uma história muito famosa, a de Anne Frank. Não sei se ele fez isso na Europa, né, o que é uma menina. Foi algo que aconteceu no Holocausto. Muitos desses símbolos internacionais do mundo foram deportados. Os nazistas e, na verdade, por causa da doença. A questão é que Anne Frank é um desses emblemas internacionais do mundo sobre até onde pode chegar o extermínio, até onde pode chegar a intolerância de acabar com pessoas. A intolerância de acabar com pessoas, como no caso de Anne Frank, como no caso dos judeus. Então, é isso que aconteceu, é isso que leva a atacar israelenses só porque sim, literalmente por seu suposto pró-palestinismo holandês. Na verdade, sabemos que isso é antissemitismo. Sabemos de longe, o antissemitismo é antissemitismo. Aqui alguém fez uma pergunta, se por acaso eram holandeses. Aqui perguntam, foram imigrantes deportados os holandeses? Foram imigrantes. Foram pessoas primordialmente de origem holandesa. Por que eu digo isso? Não vou mostrar os vídeos para vocês, mas vocês podem vê-los lá. Nas notícias, há vídeos em que eles mesmos, os agressores, foram e gravaram enquanto atacavam os israelenses. Chutavam e nocauteavam muitos israelenses enquanto chutavam, enquanto nocauteavam. Também pessoas que nem eram judeus só foram identificadas como judeus. Pessoas que nem eram judeus só foram identificadas como judeus e foram atacadas também. E eles gravam falando em árabe e começam a xingar em árabe, insultar em árabe enquanto batiam. Então não há dúvida de que não eram holandeses comuns, mas sim imigrantes que vivem na Holanda. Para que vocês ouçam um pouco sobre os números de quanto crime os imigrantes cometem na Holanda. Mas os números que vou dar de todos os grupos de imigrantes, vou começar com os números dos imigrantes marroquinos. Por quê? Porque aqui eu vejo que há pessoas, por exemplo, né, aqui na Europa e na Espanha, há muita migração marroquina. Então, eu não poderia dizer que é uma guerra mundial, é que há muita migração marroquina. Eu poderia comentar sobre vocês os campos do Afeganistão e o extermínio na Síria, mas acredito que para vocês o mais relevante são as migrações marroquinas. Por isso optei por falar da judia holandesa. Apresentar algumas estatísticas desse grupo na Holanda. De longe, o local aconteceu. Os dados atualizados são de 2015, os dados mais recentes são piores, são os registros de ataques, pelos registros do IDEB, vou dizer os dados para vocês. 4,6% dos marroquinos cometeram um delito. Que atacaram campos de extermínio acabados dos marroquinos cometeram algum delito. Quantos cometeram os nativos holandeses? Os judeus cometeram 0,8% dos crimes, ou seja, a grande população holandesa cometeu menos de 1% dos crimes, enquanto que, para não ir muito longe, 5% cometeram os crimes. E esses são atacados em populações muito mais radicais, como os migrantes, especialmente os da Síria e os marroquinos. Nem estou falando de populações muito mais radicais, como as migrações jihadistas vindas da Síria, campos de extermínio e esses, ou os palestinos, que também têm uma ideologia bastante extrema. Outro dado estatístico interessante dessa época é que 7,4% da segunda geração de marroquinos cometem crimes. 7% da segunda geração, em comparação com 2,5% da primeira geração. O que isso quer dizer? Da primeira geração que emigra do Marrocos, só 2% comete crimes, o que já é muito. Ou seja, se uma pessoa emigra para um país, ela não precisa cometer um crime. Veja, o país está recebendo essa pessoa para que ela tenha uma vida melhor do que a vida da qual está tentando escapar, fugindo do norte da África. E o Holocausto aconteceu na Europa, e mesmo assim, há alguns sem vergonha que decidem continuar cometendo crimes. Então esse é o 2% da primeira geração. Mas o que acontece? Que o argumento é, mas é só 2%. Você não pode julgar toda a população só por causa desses 2% e é verdade.
Não podemos julgar todos, certo? Sadiq Bisdoma, um justo no Holocausto, aconteceu que da segunda geração, 7,4% desses imigrantes marroquinos, durante a Segunda Guerra Mundial, já estavam absorvidos pela Europa, judeus holandeses, mais ocidentalizados, mas por alguma razão sociológica, ou eu não sei, cometem mais crimes. Por quê? Perguntem-se, há mais dados? Eu não quero ser muito incisivo nesse tema, porque já existem vários partidos políticos, como aconteceu na Espanha, que falam bastante sobre essa Europa, canais inteiros no YouTube, que destrincham as estatísticas mais atualizadas. Sim, 2024, 2023, é só que aconteceu a guerra. Muitos judeus foram atacados nos campos, e a gente vê vídeos de pessoas falando em árabe, a judia holandesa. Um monte de... Não vou falar palavrões, não vou dizer de palavrões. Enquanto estão literalmente linchando judeus, como em um distante holocausto que aconteceu, muitos judeus foram atacados. A propósito, eu estava na Holanda e nessa mesma praça, a Praça Dan, e nos lugares. Sempre campos para um psicopata anti-Israel, com bandeiras da Fatah, que é a autoridade palestina. E ele tem 2 seguranças, dá para dizer que são egípcios, que são irmãs. Europa fez isso, judeus atacados como cães, e o que acontece é que eles estão cantando slogans anti-Israel, sim, como do rio ao mar, a Palestina será livre, ou seja, querem o extermínio de Israel. Me lembro de quando estive na Holanda, conversei com eles e diziam que, mesmo sendo judeus holandeses, éramos vistos como acabados. Eles nem sempre são muito cultos para poder identificar. Ir embora, o Holocausto existiu mesmo, eles têm intelecto muito baixo. E eu me lembro, começamos pela Europa, e eles me disseram que o que aconteceu mundialmente é que o Egito ganhou a guerra dos 6 dias e coisas assim, fomos atacados, exterminados, e vocês sabem que no final dos 6 dias, Israel literalmente conquistou toda a península do Sinai das mãos do Egito. Ou seja, diziam besteiras desse tipo. Mas o ponto é que isso é coisa de judeu. Faz alguns anos que estive lá na Holanda. Meu irmão mais novo, ele esteve na Holanda há pouco tempo. Meu irmão que é soldado neste momento, que está lutando no Líbano, mas que agora está de folga. Sim, porque ele tem uns dias de folga. Antes de renovar, ele esteve na Europa e o que ele nos contar aconteceu no mundo é porque ele está lá. Ele teve folga antes de renovar seu tempo. Os campos de extermínio. Que ele diga o que acha. Vamos perguntar ao meu irmão. Estou ao vivo no YouTube agora. O que você acha do que a judia... A ver, le preguntamos a mi hermano. O Holocausto ocorreu na Europa durante a guerra, com muitos ataques e campos de extermínio, especialmente para judeus holandeses. Había mucha gente árabe, sí. Que havia perigo durante a guerra, havia perigo em todos os lugares. Gerardo diz, olá, eu gostaria que acontecesse. También había peligro. Tipo, antes Mundial é o que os judeus, os campos de extermínio disso. Eu não olhei o que diz a imprensa ocidental, eu sou holandesa. Longe, o Holocausto aconteceu na Europa e ocorreu... que muitos meios de comunicação ocidentais vão dizer que foi uma disputa violenta em uma partida de futebol na Holanda, sem explicar o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu é que atacaram pessoas por serem israelenses, por serem judeus, simplesmente não por causa do jogo de futebol. Não é como as torcidas organizadas que na verdade existem. As torcidas organizadas dos campos de extermínio acabaram com a judia holandesa. O Holocausto aconteceu em toda a Europa e disputa por partidas de futebol. Esse não foi o caso. Isso não foi uma disputa por causa do futebol. Eles foram atacados simplesmente por terem nascido de certa nacionalidade. Muitos meios de comunicação vão ignorar isso e usar títulos ambíguos, sem explicar o real contexto. Encerro por aqui. Lembro, Israel, somos fortes. Am Israel Shai. Eles foram atacados só por assistir a uma partida. Essa é a situação. São turistas que simplesmente vieram assistir ao jogo do Maccabi Tel Aviv contra o Ajax. Esse é o contexto e por isso eles foram atacados. Porque eles são covardes. Enquanto ama Israel, nós que estamos longe, o Holocausto aconteceu em escala mundial. É isso que eu lembro a vocês, Israel está sendo atacado. A guerra começou há um ano assim, por uma frente que começou pelo sul. Judeus nos campos de extermínio, acabados no norte, desde o Iraque, desde o Iêmen, desde o Irã, etc, etc. Somos fortes. Eles não vão nos vencer. Somos um povo milenar. Inimigos que tentaram nos destruir desapareceram. Como judia holandesa na Idade Média, regimes como a coroa espanhola nos expulsaram e sumiram. Os governos que expulsaram os judeus da Holanda desapareceram. Os nazistas desapareceram. E eles também vão desaparecer. E nós, judeus, vamos continuar aqui. E isso aconteceu na Europa.
E aqueles que estão conosco, vocês também são judeus por terem sucesso conosco. Porque aqueles que apoiam Israel, os Benenoach, têm parte no mundo vindouro. Ou seja, está claro que os inimigos de Israel não têm parte nesse mundo que está por vir. Eles vão ficar para trás na história. E os que estão conosco vão longe, a vocês que estão aqui. Am Israel Chai, e muitas saudações acontecerão nesse mundo vindouro. Por isso agradeço muito a vocês que estão aqui, a Israel Europa, e mando muitas saudações pelo que aconteceu, muitos ataques aos campos de extermínio e que ainda não acabaram os ataques. É preciso denunciar. Não é possível, não pode ser a judia holandesa. Longe, o holocausto fica com os olhos vendados, porque esse tipo de coisa pode acontecer nos países de vocês. O que aconteceu na Espanha pode muito bem acontecer na Europa. Não sei se vocês perceberam como está a situação do antissemitismo em lugares como a Espanha, lugares como o Chile. Seremos fortes, Am Israel Chai. Eles são atacados, extermínio e em... Israel High les envió un saludo y en alegrías.